Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Porém, se você acessou este vídeo buscando conteúdo de Psicologia, acessa o canal e procura os vídeos com prefixo Psique, Psicanálise ou Existencialismo, que são os vídeos direcionados especificamente à Psicologia. Este vídeo, como o próprio título já traz, é direcionado à Filosofia. E é uma sequência, uma série de vídeos que eu não sei se vai durar muito tempo, porque não está tendo a audiência que eu esperava. Então, se tiver poucos acessos, possivelmente essa série vai se encerrar em breve, que é os nomes da filosofia. Então, nesta série de vídeos eu trago um pouco a respeito de alguns dos principais nomes que tiveram maior importância dentro da história da filosofia e os quais eu sou de apreço. Como já é de se esperar, o primeiro nome que nós trouxemos foi Sócrates, que é assim um marco para a divisão entre a filosofia mais voltada para a explicação do universo e quando a filosofia se torna mais direcionada para o homem, para a explicação da vida do homem. Posteriormente, seu aluno Platão, que afinal é quem mais escreve a respeito de Sócrates, já que ele próprio não nos deixa material escrito, e como era de se esperar, dando sequência, hoje vamos falar a respeito de Aristóteles, que é o aluno de Platão. Porém, Aristóteles ele vai divergir em algumas coisas de Platão e ele vai se tornar um grande marco que, para mim, dos três, devo confessar que o Aristóteles é quem eu mais tenho apreço e é quem mais eu considero assim as suas teorias de grande valor para o conhecimento que a humanidade posteriormente iria construir com base no início dado por Aristóteles. Bom, vamos então um pouco sobre a vida de Aristóteles. Então, Aristóteles ele é nascido ou foi nascido em Estagira, na Trácia, que é uma região da Grécia. Ele nasceu por volta de 384 AC e faleceu em 322 AC aos 62 anos, se eu não me engano. Ele foi filho de Nicômaco, que era um médico de um rei, o rei da Macedônia, Amintas. Então ele era médico e uma pessoa muito próxima do rei da Macedônia, o que futuramente isso acabaria gerando alguns benefícios para o próprio Aristóteles. Então isso possibilitaria ao Aristóteles acesso a algumas áreas, digamos assim, que talvez ele não teria acesso se não fosse por conta desta influência que a sua família já trazia junto a uma família real. Bom, especula-se que o Aristóteles, apesar de não ter muitos registros a respeito do início dos estudos dele, da infância dele, especula-se que ele tenha estudado a respeito de medicina, já que o seu pai era médico, o tio também era médico, e a medicina já era uma tradição de família, então já vinha sendo repassado. Alguns registros aí afirmam que havia sendo repassada há 10 gerações o exercício da medicina na família do Aristóteles. E ele, segundo o que eu tive acesso por meio das buscas, os seus pais faleceram quando ele era ainda muito jovem, e ele foi criado pela irmã mais velha em conjunto com o marido dela. Porém, aos 17 anos, diante da capacidade do Aristóteles, ele foi enviado para a Grécia, na Atena. Atena, na época, era um centro, considerado um centro referência de estudo. Então, quem queria ter uma boa formação ia para Atena, aonde se encontrava exatamente, como nós já vimos no vídeo dessa série a respeito do Platão, era em Atena que Platão havia feito a sua academia, aonde ele propiciava aos jovens uma formação tida como uma das primeiras formações de nível superior da história. Então, o Aristóteles ele partiu para Atenas para estudar na academia do Platão. E na academia do Platão, ele vai acabar sendo um dos alunos mais espetaculares
academia e vai permanecer nela ao longo de 20 anos, sendo inicialmente estudante e posteriormente professor. Então ele vai permanecer 20 anos dentro da academia ao lado do seu professor Platão, por mais que hajam discordâncias entre os dois. Após 20 anos de permanência na academia, com a morte do Platão, o Aristóteles acaba se deslocando para Macedônia e vai se tornar professor do Alexandre, na época com 13 anos, e que posteriormente com 20 anos viria a ocupar o lugar do seu pai, tomando o trono da Macedônia e se tornando um dos maiores conquistadores da história, que nós conhecemos por Alexandre o Grande. Então, nesse período de conquista, Aristóteles tinha uma influência muito forte ali junto ao Alexandre por ter sido seu professor, seu mentor. Isso que eu vou afirmar agora é uma especulação que um professor meu trouxe certa vez, mas eu não encontrei, apesar de buscar, eu não encontrei dados até o momento que me corroborem com essa afirmação. Mas segundo um professor meu me trouxe, nesse período que Alexandre o Grande promovia essa expansão e essa união do território grego em um só, e a expansão através das conquistas, ele conseguia acessar muitos arquivos, muito conteúdo intelectual. Então ele conseguiu reunir um grande volume de material intelectual, tanto é que posteriormente vai ser formada a Biblioteca de Alexandria. E esse conteúdo intelectual, segundo algumas vertentes trazem, ele foi disponibilizado para Aristóteles. Então Aristóteles ele teve acesso a muito material de outros povos de em volta, que deu para ele um conteúdo riquíssimo de informações. Então a isso também é atribuído o fato de que Aristóteles ele promove uma grande revolução no pensamento filosófico, porque ele estuda várias áreas. Eu, ao ler assim a respeito dele, tenho muita sensação de proximidade com a história de Leonardo da Vinci, posteriormente, por volta de 1500, que é também uma pessoa que ele teve um envolvimento com diversas áreas de estudo. Não diferente, o Aristóteles também se envolveu com várias áreas científicas e podemos considerar que o Aristóteles ele seria um precursor da ciência moderna. Então, após a tomada do território grego pelo Alexandre o Grande, o Aristóteles acaba se deslocando para Atenas e abrindo a sua própria escola. Então ele havia abandonado em Atenas a escola, a academia de Platão. Posteriormente ele retorna e monta o Oliceu, que é a sua própria academia, a sua própria escola, aonde ele fornece estudos de biologia, física, estudos a respeito de condições climáticas, estudos filosóficos de uma maneira bem ampla aos seus alunos, sendo que inclusive ele disponibilizava um museu com arquivos de espécies de plantas, espécies de animais raras para estudos dos seus alunos. Também especula-se que, devido à forma como ele desenha e descreve o funcionamento de alguns animais ser muito específica, especula-se que ele talvez tenha feito dissecação de animais para conseguir tantos dados e informações tão próximas do real como ele conseguiu. Bom, no Oliceu, o Aristóteles ele inaugura uma forma de ensino que é uma forma de ensino bem interessante e que até hoje é defendida por muitos estudiosos que afirmam ser a melhor forma que existe de se repassar conhecimento, que é um método peripatético, que vem do grego de aquele que caminha, ou de caminhar, de passear.
E isso se deu porque o Aristóteles ele tinha o hábito de caminhar pelos jardins do Liceu com seus alunos enquanto explicava para eles o conteúdo. E isso, existem inclusive muitos estudos recentes onde algumas escolas promovem experimentos justamente ensinando seus alunos durante um caminhar. E eles defendem que o aproveitamento dos alunos do conteúdo é maior quando eles estudam caminhando. Existem inclusive estudos científicos atuais que corroboram e que dão um embasamento e uma lógica para essa afirmação. Então nós sabemos que quando nós nos movimentamos, praticamos exercício que não seja sob condição de estresse, também tentar aprender algo fugindo de um animal selvagem, é difícil que alguém vá conseguir aprender algo. Mas quando nós nos movimentamos sem um fator motivador de grande estresse, nós sabemos que o nosso coração ele tende a pulsar mais rápido e a enviar maior circulação de sangue para o nosso organismo. E nós sabemos também que a circulação de sangue é o principal responsável por estar levando o oxigênio para o cérebro e que o oxigênio é essencial para o funcionamento e o bom raciocínio. Então, alguns experimentos e algumas pesquisas atuais da neuropsicologia e da própria neurociência dão conta de que a movimentação ela pode ser benéfica para o ato de raciocínio motivado por esse fator de que maior circulação sanguínea iria gerar um maior fornecimento de oxigênio para o cérebro, assim como outros nutrientes que são levados pela corrente sanguínea. E este maior fornecimento de oxigênio, nutrientes, dos próprios... perdão, me esqueci a palavra. Mas este fornecimento maior de oxigênio e de nutrientes, ele facilitaria o raciocínio. Por isso que existem até hoje estudos afirmando que este método peripatético desenvolvido por Aristóteles é um excelente modo de se estudar, e muitos também contrariam, trazendo seus próprios argumentos, mas aí fica a questão de estar buscando os estudos e estar analisando o que melhor condiz com a sua perspectiva. Bom, e o Aristóteles ele pode ser considerado, como dito anteriormente, o pioneiro da ciência atual. Mesmo que essa só seria oficializada praticamente 2000 anos após a sua morte. Ainda assim, nós podemos considerar como o Aristóteles sendo o primeiro cientista da história, se é que se pode dizer isso, considerando que não existia ciência até então. Mas por que isso? Porque muitas das coisas que nós até hoje entendemos na ciência como a fonte de conhecimento, como a forma de se estudar e adquirir o conhecimento e a aquisição de conteúdo intelectual, são formas que eram defendidas e foram estabelecidas por Aristóteles. Dentre elas, a classificação. Então esta mania que nós temos de classificar tudo, separar tudo em caixinhas, como alguns dizem, de, por exemplo, o movimento ser estudado pela física. Então ele não é estudado pela química nem pela biologia, é a física quem estuda o movimento dos corpos. A composição ser estudada pela química, o funcionamento dos organismos vivos ser estudado pela biologia. Essa mania de colocar tudo separado em setores, isso se inicia com Aristóteles. Então Aristóteles é o primeiro da história a classificar o conhecimento em grupos. Então ele é o primeiro filósofo da história que coloca a classificação como, por exemplo, classificação de animados e inanimados. Então, nos animados entram todos os seres vivos, plantas, animais. Nos inanimados, todos os objetos sem vida. Ainda dentro dos seres animados, ele vai diferenciar vegetais e animais. Dentro dos animais, ele vai diferenciar animais racionais e irracionais. E toda essa sequência de classificação, ela é utilizada até hoje dentro das diferentes áreas da ciência, não importa qual área seja.
todas as áreas se utilizam dessa classificação, seja o português ou a linguística de modo geral, classificando verbos, letras, sílabas, vogais, classificações de maneira geral da linguística, seja a biologia classificando os seres vivos, como o próprio Aristóteles fez, inclusive algumas das classificações permanecem até hoje, seja na área da matemática, classificando as fórmulas, os números, primos, não primos, números pares, ímpares. A classificação, de modo geral, ela se estabeleceu e permaneceu ao longo da história a partir do momento que o Aristóteles dá início a isso. Outra coisa que o Aristóteles defendia e que até hoje nós mantemos dentro do meio científico é o conhecimento pela empiria. Então o Aristóteles ele defendia que todo conhecimento ele deveria ser adquirido pelos sentidos. Então você deveria sentir pelo tato, ver, ouvir, cheirar. Tudo deveria ser experimentado. Tudo deveria vir pela experiência. E nós sabemos que até hoje, dentro da área científica, se fala em cientista em laboratório, a primeira coisa que vem na cabeça são experiências e experimentos. Então nós sabemos que até hoje se mantém essa ligação quase intrínseca que o Aristóteles cria entre a aquisição de conhecimento e a experimentação. Bom, uma das coisas interessantes assim de se falar a respeito do Aristóteles é que ele desenvolveu uma teoria e descreveu uma coisa que ele descreveu de maneira quase que absolutamente perfeita assim, no nosso entendimento de hoje, a partir da ciência moderna, que é o ciclo da água. Então eu creio que seja um dos conhecimentos mais interessantes assim que o Aristóteles desenvolveu, que ele definiu que a água, que o movimento do Sol, ele gerava constantes transformações no planeta Terra e que entre essas transformações estava a transformação da água, que se decompunha através do calor, se tornando vapor, ascendia a um determinado nível do céu, aonde ela iria se condensar e cair novamente na terra em forma de chuva. Isso, quando você pega, é praticamente a definição que permanece até os dias atuais. Foram acrescentados questões de tamanhos de partícula, peso de partícula, junção das partículas em forma de nuvem, foram acrescentadas coisas. Mas a definição básica, a base de definição da chuva, praticamente permanece a mesma definida por Aristóteles. A evaporação da água, a condensação e a sua queda. Então isso é uma coisa assim, interessantíssima a gente pensar, que depois de 2000 anos de estudo, a base desenvolvida por Aristóteles para esse pensamento ainda permanece. Nós sabemos que a teoria cardiocentrista também é dele, como explicação do funcionamento do organismo humano, além de algumas outras teorias que são assim muito coerentes até os dias atuais. Então eu creio que realmente dos três filósofos, do Sócrates, Platão e Aristóteles, o Aristóteles é quem mais mantém conteúdo lógico até os dias atuais e que nos faz lógica até atualmente, e que inclusive muitos deles permanecem apenas tendo sido reelaborados e melhorados, mas na base ainda permanecem algo muito próximo do que o próprio Aristóteles definiu. Bom, os estudos dele envolviam biologia, ética, política, lógica, física, retórica, geografia, entre outros. Então ele tinha estudos realmente em várias áreas. Ele teve muitos estudos na área de biologia, a própria que hoje nós entendemos por geografia, estudos com a conformação do planeta, a forma do planeta funcionar. Porém, a gente sabe que a maior fama dele adviria dos seus tratados a respeito de ética e política. Mas a sua gama de construção de conhecimento é bem grande, porém boa parte dela se perdeu. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito à frente. Ele já possuía uma visão muito clara do tempo,
do planeta, então da cronologia do planeta. Então ele já tinha uma noção de que o planeta se modificava em um tempo tão lento que gerações e civilizações eram extintas antes de se darem conta ou registrarem todas as mudanças por completo do planeta. Então isso também nos dá uma visão de uma noção assim que ele tinha muito já realista e muito dentro do que nós entendemos por certo na atualidade. Parte disso poderia advir do seu acesso a conteúdo que os outros filósofos anteriores, perdão pela enrolação, os outros filósofos anteriores a ele não tiveram, como aquela velha teoria, como eu afirmei anteriormente, de que através das conquistas do Alexandre o Grande ele teve acesso a vários manuscritos de outros povos que favoreceram a ele reunir todo o conhecimento disponível da época em um lugar só. Bom, em 323 AC, Alexandre o Grande morre. Então Alexandre, que havia promovido todas as conquistas, que estava sob seu poder atualmente a Grécia e principalmente Atenas, aonde Aristóteles mantinha o Oliceu, ele em 323 AC morre e o seu governo é derrubado. E aí começam os problemas de Aristóteles, porque devido a ter se iniciado um intenso combate aos macedônios nessa queda do Alexandre o Grande, o Aristóteles, que era considerado simpatizante dos macedônios, ele acaba começando a sofrer perseguição política. E com medo de ter o mesmo fim de Sócrates, que a gente já estudou no primeiro vídeo dessa série, qual foi o fim dado a Sócrates, com medo de sofrer pelo mesmo mal, ele acaba se refugiando. Então ele acaba saindo, abandonando o Oliceu em Atenas e acaba se refugiando em Calcis. E lá ele permanece até a sua morte, que foi depois de pouco tempo, ele não viveu muito mais que isso. Com 62 anos ele acaba vindo a falecer. Bom, acredita-se que durante esse tempo de estudo, produção intelectual do Aristóteles, ele tenha produzido mais de 100 escritos, mais de 100 manuscritos, e chega-se a cogitar a possibilidade de ter chego a 200 manuscritos ou próximo disso. Porém, que sobrevivem até a atualidade são por volta de pouco mais de 30 manuscritos. Então se perdeu muito, muito mesmo do conhecimento que o Aristóteles produziu, se perdeu ao longo da história, infelizmente. E aí a gente sabe que não foi o único, vários autores ocorreu isso. A própria história da humanidade está lotada de prejuízos intelectuais. Eu estou pensando até inclusive de gravar um vídeo a respeito disso, falando sobre todas essas perdas que a história sofreu acerca de conteúdos intelectuais. A Biblioteca de Alexandria é só um dos pequenos exemplos disso. Bom, então algumas das teorias aristotélicas que são muito famosas e muito conhecidas, além das teorias da própria alma, que é de maior interesse da psicologia, ele também produziu algumas teorias como, por exemplo, a potência e o ato. Então, o Aristóteles ele afirmava que todo objeto ou todo ser, seja qual ser for, ele tem uma potência de ser algo. Então, por exemplo, uma semente tem a potência de se tornar uma árvore. Porém, ela precisa das condições para isso. Então, quando esse ser ele exerce toda a potência dele, seria o adequado, seria o melhor, seria a forma ética ou a forma correta de se viver. Então, desenvolvendo toda a sua potencialidade. Então, se você tem potência de ser isso, você não vai insistir em outra coisa. Você vai se tornar o que você tem potência para ser. Quando você exerce essa potência se torna ato. Então, você tinha, por exemplo, uma semente com a potência de se tornar uma árvore adulta e viçosa. Ela poderia
ter sido descartada inadequadamente e não ter se tornado nada, e aí seria um desperdício, ela teria deixado de exercer sua potência, ou ela pode ser plantada, favorecida às suas condições ideais de desenvolvimento, e ela vai desenvolver toda essa potência de ser, e vai chegar no seu estágio máximo de potência. Outra outra teoria e forma de ver que ele tinha era a questão de generalizações. Então ele entendia que o conhecimento ele era obtido pelo meio empírico, então pelo meio do tato, da visão, da audição, olfato, paladar, e a partir disso nós estabeleceríamos generalizações. Então, por exemplo, eu conheço vários cavalos e eu estabeleço generalizações para cavalos. Então eu tenho cavalos que têm 4 patas, cavalos têm um rabo, cavalos têm orelha, cavalos têm um pescoço relativamente longo. Eu estabeleço uma generalização, para os cavalos, e eu consigo reconhecer um cavalo mesmo que aquele cavalo não seja o que eu vi ontem. Então, por exemplo, eu vejo hoje um cavalo branco. Se amanhã eu ver um cavalo preto, eu consigo reconhecer que aquilo é um cavalo a partir de uma generalização, por mais que o cavalo não tenha a mesma cor do que eu vi ontem. Mas, através de vários fatores, eu consigo reconhecer nele um cavalo. E consigo, a partir da mesma generalização, definir que eu conheço apenas cavalos brancos, mas se eu vi um cavalo preto, não são todos os cavalos que são brancos, existe um cavalo preto. Então, a partir também do que não é, eu consigo estabelecer conhecimento. Para Aristóteles, essa seria a forma de entendimento do conhecimento. E uma das principais divergências dele com o Platão é referente ao mundo, a forma de se ver o mundo. Então, Platão, ele entende o mundo como um mundo imperfeito, um reflexo, uma sombra imperfeita do mundo das ideias. Então, para Platão existiria um mundo pronto, onde todas as ideias estariam concebidas, e nós refletiríamos, receberíamos mensagens desse mundo das ideias e refletiríamos no mundo físico essas ideias de maneira imperfeita. Então, para Platão, o nosso mundo era um mundo, digamos, entre aspas, um mundo de segunda linha. Então, o mundo ideal seria o mundo das ideias, seria o mundo perfeito, o mundo absolutamente perfeito e incrível. E esse mundo seria o refúgio. Nosso mundo material seria o resto, seria a cópia imperfeita do mundo das ideias. Para Aristóteles diz não, que porcaria que é essa? Que é o mundo das ideias, coisa nenhuma. O mundo que existe é esse mundo. Nós estamos no mundo real e esse mundo é perfeito com as suas imperfeições. É assim que o mundo é e é assim que ele tem que ser. E o conhecimento vem da empiria, vem de eu conhecer, de eu tocar, de eu sentir esse mundo que está aqui, esse meu mundo material. Então, diferente do Platão, que entendia a aquisição de conhecimento como uma forma de racionalização do mundo das ideias, o Aristóteles diz que nada, isso aí é balela, não funciona. Posso ficar pensando, racionalizando o quanto eu quiser. A forma de eu adquirir eficientemente conhecimento é de maneira palpável neste mundo aqui, no mundo físico, que é o mundo real, é onde nós estamos. Então, o Aristóteles ele entra em uma enorme contradição nesse aspecto com o Platão. Por mais que eu não vi até agora grandes materiais falando a respeito de eles terem realmente divergido com o Platão de uma forma agressiva, ao nível como acontece em outras áreas, como por exemplo na psicologia a gente tem Freud, que se desentendeu com seus seguidores e realmente romperam, como é o caso do Jung, fizeram um desligamento total. Eu não encontrei nenhum material afirmando que o Aristóteles e o Platão tivessem tido um desentendimento nesse aspecto. Mas, em teoria, ao menos em aspecto de viés filosófico, os dois divergiam de maneira realmente muito grande. Principalmente por essa ideia que o Platão tinha de um mundo ideal, um mundo perfeito, que estaria lá no mundo das ideias, e o reflexo dele imperfeito aqui, e o Aristóteles que não. Esse mundo é o perfeito, esse mundo é o bacana. Não existe outro mundo. É aqui que a gente tem que viver, é aqui que a gente tem que adquirir conhecimento.
Enfim, mais um dos nomes importantíssimos da história da filosofia. Então a gente sabe que o Aristóteles é mais um dos nomes aí. Para mim é um dos nomes mais importantes, como eu disse anteriormente. Se você gostou desse trabalho, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, ajuda a divulgar aí para o pessoal que tem interesse em filosofia, para que tenha mais visualizações, para que tenha vários gosteis aí, porque senão eu vou acabar encerrando essa série e vou acabar não produzindo muitos mais vídeos a respeito dos nomes da filosofia, porque afinal o canal é feito para vocês, seguidores, são vocês que determinam o conteúdo que vai permanecer nele ou não. Já que eu faço o canal para vocês, é o conteúdo que atrai e interessa a vocês que eu disponibilizo dentro da proposta do canal, claro, que é o conhecimento intelectual. Enfim, é isso. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.